Olá, se você chegou até aqui é porque provavelmente já sentiu o seu cérebro travado e não está conseguindo memorizar os textos, os livros e apostilas que você estuda para concurso. Você deve estar cansado de ficar aí anotando tudo que o professor fala ou pior, talvez se sinta culpado por ter que ficar printando telas ou usando um gravador porque a sua memória é fraca e você não consegue reter todo o conteúdo. Talvez você esteja aqui porque anda se esquecendo muito rápido das coisas e se sinta frustrado por aproveitar muito pouco daquele curso preparatório caríssimo que você se matriculou. Ou, na melhor das hipóteses, você chegou até aqui porque busca alta performance nos estudos para aumentar aí as suas chances de aprovação em concursos públicos. Olha, independente dos motivos, eu quero que você saiba que você veio ao lugar certo, porque você apostou nos estudos como uma forma de ascensão na vida. Por isso, merece dominar a arte de aprender como gravar as matérias na memória e como o cérebro humano faz para lembrar de tudo na hora da prova. Eu quero que você fique ciente que essa não será uma conversa sobre memorização, muito menos uma mensagem para você comprar alguma coisa. Você tem toda a liberdade de sair daqui a hora que você quiser. O meu propósito hoje é provar, para quem ficar até o final, claro, que você não precisa ser um gênio para passar no concurso. Você só precisa de 3 habilidades essenciais. A primeira, entender como o seu cérebro aprende. Segunda, como o seu cérebro faz para memorizar e nunca mais esquecer. Terceira, como ativar o cérebro para lembrar das matérias na hora da prova. Do mesmo jeito que você nunca esquece como se amarra um cordão de sapatos ou como se anda de bicicleta, existe um jeito certo de ler livros, de estudar matérias, de assistir aulas e gravar tudo para nunca mais esquecer. Depois que eu dominei essas 3 habilidades e entendi o jeito certo de estudar, a minha memória deu um salto. Mas assim, foi um salto tão grande que em 2006 eu acabei ganhando o título de melhor memória do Brasil. Então a primeira coisa que você precisa entender para ter alta performance cerebral e nos estudos é que boa memória não tem nada a ver com genética ou idade. A prova disso é que cada vez mais vemos pessoas idosas voltando a estudar e dando um show de agilidade mental e lucidez, enquanto muitos jovens fracassam por causa das distrações e dos esquecimentos. Quando o assunto é preparação para concurso público, boa memória se torna uma condição estratégica. Eu repito, se você quer mesmo passar no concurso, comece a tratar a sua memória como um recurso estratégico. Caso contrário, você vai continuar se frustrando. Sabe por quê? Qual deveria ser a primeira habilidade de uma criança quando ela ingressa na escola? Não deveria ser a memorização? Imagine assim, você juntando os melhores ingredientes, fazendo um bolo delicioso, mas na hora de colocar tudo na forma, você descobre que não tem uma assadeira, não tem uma forma. A memória do estudante é essa assadeira. Você entende? Se você pensar em todas as coisas que você aprendeu no ensino básico, mas que hoje você não consegue se lembrar, você vai entender porque todo aquele conhecimento foi esquecido. Faltou a forma. Faltou uma boa memória lá no começo. Vou pedir para o editor colocar a frase boa memória em itálico, negrito e sublinhado, porque memória comum todo mundo tem. E como você já entendeu, com uma memória comum você não vai passar nos concursos. Você tem que dominar a arte da memorização para ganhar uma vantagem competitiva diante da concorrência. E eu não estou dizendo que você precisa ser um nerd bitolado que fica horas estudando no escuro, sem comer, sem tomar banho, como se fosse um urso. Dá sim para você estudar com leveza e conseguir ser aprovado nos concursos. Basta você ter uma memória confiável e capaz de lidar com a carga de um edital, seguir um método de estudos baseado em neurociência e ter disciplina suficiente para não fraquejar diante das distrações que surgem o tempo todo, principalmente pelo celular. Seja você um marinheiro de primeira viagem ou um concurseiro bem experiente, o fortalecimento da memória será o seu maior trunfo nos concursos. Aliás, não só nos concursos, tá? Para o estudante de vestibular que quer entrar numa universidade pública e se livrar das mensalidades, para o estudante
que se formou em Direito, por exemplo, e só vai conseguir ganhar dinheiro quando passar no exame da OAB, para um médico que busca diferenciação e quer validar, por exemplo, seu diploma no exterior, para o universitário que tem prova todos os meses e precisa rapidamente entrar no mercado de trabalho, para o advogado, o engenheiro, o gerente, a nutricionista, o biólogo e até mesmo a professora, que precisa aprender um monte de coisas para se atualizar, para a pessoa que está voltando aos estudos depois de ficar muitos anos parada, enfim. Em todos esses exemplos, a boa memória, com toda certeza, será uma opção estratégica. Você percebe quanto tempo, energia e dinheiro nós gastamos porque não aprendemos a usar a memória desde cedo? Aliás, eu te pergunto, quando foi que você aprendeu a usar a sua memória na escola? Aposto que você nunca ouviu falar de técnicas de memorização na escola. Diferente de países como Japão, Coreia, Estados Unidos, onde a memorização está na grade escolar, aqui no Brasil, o estudante só aprende a estudar quando ingressa no mestrado e conhece a metodologia científica. Você percebe a ironia? Aqui, o sujeito só aprende a estudar depois que termina a graduação. As pessoas me perguntam se eu nasci com uma boa memória. Na verdade, eu só entrei para o mundo da memorização porque eu achava que a minha memória era ruim. No começo, quando eu assistia a aula, por exemplo, eu não me lembrava de nada. Eu passava horas e horas debruçado nas apostilas e no final era como se todo aquele conteúdo evaporasse na minha cabeça. Eu me achava incompetente e sempre dava aquela desculpa que você conhece. Ah, estudar para quê? Eu nunca vou usar isso. Aí um dia um amigo me deu um livro sobre técnicas de memorização e aí eu fiquei vários meses estudando, treinando aquele tema e descobri que existe uma diferença entre usar a memória e usar a memória com inteligência. Ficou fácil, por exemplo, entender por que quando um professor de direito diz que no artigo 23 do Código Penal não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular do direito, o estudante comum esquece tudo rapidamente. Na memória comum, o conteúdo entra por um lado e sai pelo outro. Na memória treinada, essa informação se transforma rapidamente numa frase fácil de lembrar. Por exemplo, 23 penas necessitam de defesa legal no exercício do direito. Ou seja, cria-se um gatilho eficiente de recordação e a pessoa nunca mais esquece. Ao usar técnicas de memorização, você tira a vulnerabilidade da memória. Já ouviu falar de calcanhar de Aquiles? Diz a lenda que ao ter seu corpo banhado no rio, Aquiles ganhou os poderes de um deus, mas tinha um problema. Sua mãe segurava ele pelo calcanhar e essa parte ela não molhou, portanto foi a única que se tornou vulnerável. A memória é o calcanhar de Aquiles de todo estudante. E se você é estudante, você precisa fortalecer a sua memória. Faz mais de 20 anos que eu trabalho com neuroaprendizagem, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu atendi que estavam travadas nos estudos por causa da memória. Tem gente que acha que não passa no concurso porque já está velha demais, outras porque não tenho disciplina, outras ainda porque não tem tempo, mas ninguém se atenta para o ponto vulnerável, que é a falta de memória ou a memória fraca. De que adianta gastar uma fortuna em cursinhos e materiais se você não tem a habilidade de lembrar do conteúdo das páginas que você leu na noite anterior? A maioria dos estudantes vivem este drama todos os dias. Quantas vezes você saiu de uma prova e disse assim para os seus amigos: você acredita que eu não lembrei da questão número 2? Esse não lembrei significa que a questão ela estava em sua memória, mas você não soube como acessar no momento da prova. Quer um outro exemplo? Você lê o enunciado de uma questão e pensa assim: cara, eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Você só sabe que viu aquilo em algum lugar porque ele existe na sua memória. Caso contrário, você não conseguiria se autoavaliar. Agora a questão é: por que você não lembrou na hora que precisava? A resposta é muito simples: porque faltou um método que o ajudasse a ativar a memória. Faz sentido isso para você? Aqui no escritório não tem uma semana que eu não receba depoimentos de alunos que passaram em 1, 2, 3 ou até mais concursos.
Tem vários depoimentos aqui nessa página que depois você pode conferir. E muitos desses alunos me procuraram como a última esperança e eu pude mostrar que eles estavam sim fazendo as coisas certas, só que do jeito errado. Olha, dentre bilhões de neurônios que compõem o nosso cérebro, eles só precisam ativar o conjunto certo para começar a ter os bons resultados nos concursos. Imagine como seria destravar o seu cérebro para estudar qualquer matéria e gravar tudo na memória para passar em provas de concurso. Imagine você ter foco e concentração para assimilar todas as matérias que são pedidas num edital. Imagine ter a disciplina necessária para seguir nos seus estudos com equilíbrio e segurança até o dia da aprovação. Com uma boa memória, você tem mais confiança, afasta o medo de falhar, neutraliza a ansiedade e ganha alta performance na sua preparação. Olha, você tem que parar de assistir os outros serem aprovados. O mundo mudou, o jeito de estudar mudou e não faz sentido você ficar com um cérebro de antigamente. Você precisa evoluir para ter chances reais nos concursos. Deixa eu te fazer uma proposta irrecusável. E se você pudesse experimentar por 7 dias um método de estudo e memorização aprovado por pedagogos e que já levou milhares de estudantes à aprovação em concursos, você se interessaria? A minha proposta é a seguinte: se em 7 dias, depois de experimentar o meu método de estudo e memorização, você não sentir a sua memória absorvendo muito mais conteúdo com mais facilidade, eu assumo o compromisso de devolver 100% do seu investimento. Esse método consiste em 3 etapas: assistir, aprender e aplicar. Significa que você vai usar as técnicas no mesmo instante em que você se prepara para os concursos, sem perda de tempo. Você já está matriculado num cursinho? O método vai fazer você assistir às aulas de maneira ativa e com muito mais foco. Você precisa ler vários livros e artigos. Ele vai fazer você ler com mais concentração e poder memorizar os detalhes. Você precisa fazer provas de um simulado. Ele vai ajudar você a ativar na memória o conhecimento que você acumulou. Em poucos dias, usando o método de estudo e memorização, você vai notar muito mais clareza mental e uma capacidade de foco tão grande que você vai se perguntar: onde eu estava com a cabeça que eu não aprendi isso antes? Tudo o que você faz ficará melhor com o método de estudo e memorização e o melhor, sem comprometer a sua saúde, tomando fórmulas e medicamentos de origem aí duvidosa. É importante também dizer que nosso método não é baseado em achismo, mas nos estudos das neurociências, e o método é aprovado por pedagogos. Nós somos o único método de memorização que já fez apresentações em grandes universidades como USP, Unesp, setores estratégicos do governo e nos maiores congressos de saúde mental e educação dentro e fora do Brasil, o que mostra que nosso sistema é totalmente confiável. Além disso, nós somos associados também da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e recebemos um selo de certificação de conteúdo. Isso significa que o nosso conteúdo passou por uma curadoria antes de ser oferecido ao público. E o diferencial que nenhum outro método pode te dar. Eu, Renato Alves, vou orientar você na utilização do método. Eu fui o primeiro brasileiro a receber o título de melhor memória do Brasil. Dos 9 livros que eu publiquei, 5 deles foram para a lista dos mais vendidos, ou seja, você vai aprender com o autor do método e isso faz toda a diferença, não é verdade? Além disso, toda vez que alguém adquire os nossos produtos, uma parte é doada para projetos sociais apoiados por nossa empresa. Enfim, se você sente que a falta de memória está afetando a sua preparação, que a sua memória não está gravando as matérias que você necessita, que a frustração te consome no final de um dia de estudos, que o seu sonho de passar no concurso está ameaçado, os 8 módulos do método estudo e memorização irão com toda certeza ajudar você. No módulo 1, por exemplo, a gente vai estancar o problema de esquecer tudo o que você estudou e com a memória mais forte você ganhará confiança para afastar a ansiedade diante do excesso de informações.
No módulo 2, eu vou te ensinar a montar um plano de estudo sob medida para você que só estuda ou você que trabalha e estuda. Você vai ganhar mais eficiência nos estudos e aproveitar melhor o pouco tempo disponível. E no módulo 3, você vai aprender como ser um autodidata. Vamos melhorar o seu sistema de estudo e oferecer novos recursos focados na alta performance. E nos módulos seguintes, vamos ver passo a passo como gravar na memória diferentes tipos de matéria. E nesse quesito, eu vou usar a minha experiência como estudioso do assunto para eliminar qualquer ponto vulnerável que permanecer em sua memória. E para finalizar, eu vou ensinar os meus segredos de melhor memória do Brasil para ensinar você a ativar memórias de longa duração através de um método que eu aperfeiçoei ao longo de 20 anos e que já levou milhares de estudantes à aprovação em concursos, como você pode ver nos depoimentos aqui do site. E se você acha que não terá tempo para aprender tudo isso, fique tranquilo, a didática é o nosso ponto forte. Vamos trabalhar com bastante objetividade para você não perder de vista o foco principal, que é a sua aprovação. E para se inscrever e experimentar o método, você só precisa clicar no botão que aparece nessa tela e aproveitar o desconto especial que estamos oferecendo. O método de estudo e memorização completo com todos os módulos custa de R$ 994 por apenas R$ 497 à vista, ou você pode parcelar no cartão em até 12 de R$ 48. Não é assinatura, não tem mensalidade, você adquire o método completo de estudo e memorização por apenas R$ 497 e mais nada. E ao se inscrever hoje, além de aproveitar o desconto de 50%, você vai receber 3 presentes. O kit de emergência para provas, que é um módulo estratégico para você que tem que se preparar em pouco tempo para uma prova. O acesso à Masterclass Foco para Máxima Produtividade, uma aula sobre como ter mais foco e disciplina nos estudos, evitando a procrastinação. E para começar imediatamente a transformação da sua memória, você vai ganhar também uma edição digital do meu livro Não Pergunte Se Ele Estudou, que junto com o método Estudo e Memorização vai aumentar ainda mais as suas chances de aprovação em concurso. Você se inscreve num método que é líder de mercado, baseado nas neurociências, organizado por um recordista de memorização com 9 livros publicados, ganha um kit de emergência para provas, uma masterclass sobre foco e disciplina e a versão digital de um livro best-seller, aumentando aí as suas chances de colocar o seu nome na lista dos aprovados. Tudo isso com um desconto de 50%. Fala para mim, é uma oferta irrecusável, não é verdade? Bom, agora você tem duas escolhas. Ou continua no velho processo, estudar por horas e depois esquecer tudo, um processo que desgasta, te frustra, cria o desejo de desistir, ou você toma uma decisão inteligente de entrar para o time dos aprovados que aprenderam a proteger o lado mais vulnerável nos estudos. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Se você chegou até aqui, é porque uma voz aí dentro pede por mudanças. Hoje eu estou mostrando o caminho, mas quem decide trilhar é você. Ninguém melhor do que você para saber a importância de uma boa memória, foco e concentração nos estudos e na preparação para concursos. Lembrando que o desconto especial de 50% será encerrado a qualquer momento, assim que a quantidade de vagas disponíveis for atingida. Então é hora de agir. Clique no botão que aparece nessa tela e faça já a sua inscrição. Nós nos vemos daqui a pouco lá na área do aluno. Espero!